Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. São Lucas, capítulo 11, versículo 29 e versículo 30, temos lido na Santa Palavra de Deus. Ouvintes, Jesus Cristo se manifesta como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Logicamente, ele, para se manifestar como Filho de Deus, ele teria, antes de tudo, de se manifestar como Filho do Homem. Porque como Filho do Homem, ele traria em si toda a plenitude da divindade e o próprio sangue de Deus, com o qual ele resgataria a sua igreja, o seu corpo, e assim, então, estava Deus preparando um corpo para si. A manifestação do verdadeiro Filho de Deus é no seu corpo místico, que é a igreja. Você pergunta, Jesus era Filho de Deus aqui na terra? Sim, perfeitamente. E isto só podia ser visto por revelação divina. Agora, o ministério que ele desempenhava distintamente só podia ser visto também por revelação divina. O ministério que o Filho de Deus estava desempenhando naquele instante. Isto é de acordo com as Escrituras e com a mensagem revelada do profeta desta era. Então ali estava plenamente toda a divindade. Ele era toda a porção completa, diz o profeta. E os outros trouxeram porções apenas. Agora, ele era a totalidade. Ele era o profeta por excelência. O profeta dos profetas. E por isso era o Filho do Homem, que havia se manifestado naquele instante, quando uma geração estava pedindo sinal. E ele disse que não lhe seria dado outro sinal, senão o mesmo sinal de Jonas. Agora, qual é o sinal de Jonas? Justamente este: como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele, Jesus Cristo, ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ali estava a manifestação do Filho do Homem. Ele diz assim: assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Agora, nós sabemos que isto é ministério de Deus na terra, em um corpo humano. Então, logo ele se derramaria sobre a sua igreja. O que quer dizer filho de Deus? Nós somos filhos de Deus, porque caso contrário não podemos formar, estarmos integrados no corpo do Filho de Deus. Temos de ser gerados pela palavra, para estarmos neste corpo, que é Filho de Deus. Logo, filho de Davi, é para com os judeus. Esta é outra coisa, que está relacionado também com o milênio, não resta dúvida. Mas
o profeta desta era explica por que Jesus não respondeu o clamor daquela mulher cirofenícia de nação, o que quer dizer uma gentílica. Ela não podia ser de maneira alguma enquadrada naquele quadro, conforme disse São João, veio para o que era seu. Ele tinha vindo para os judeus. Ele tinha vindo para Israel. Portanto, ela não podia clamar Jesus, filho de Davi. A sua oração estava incorreta. Você tem que usar o termo correto para orar. Quantas pessoas oram? Eu te peço em nome de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Onde você já viu um termo desse ter base nas Escrituras? Jesus disse tudo quanto pedirdes em meu nome. Então a oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo. Não em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é isso? 3 deuses? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São 3 deuses? Onde há base para esta oração na Bíblia? Agora, a mulher cirofenícia estava clamando a Jesus. E isso foi por muito tempo, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que os seus discípulos se deram por incomodados e pediram ao mestre para que parasse um pouco e atendesse aquela mulher. Ele disse: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ali estava a resposta. Essa mulher não está pedindo correto. Ela não pode me chamar de filho de Davi. O cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus atendeu, porque ele era judeu. Mas aquela mulher não era. Então estaria certo em algum tempo alguém orar em nome do filho de Davi? Gentílicos, nós os gentios, nesta dimensão, orarmos em nome do filho de Davi? Estaria correto? Deus estaria respondendo esta oração? Ela tem base escriturística? Não. O melhor que nós fazemos é nos humilhar como aquela mulher se humilhou. Ela estava pedindo errado porque, naturalmente, ela viu muitos judeus clamarem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela o fazia com fé. E naquele instante, tudo se esclareceu para ela. E ela obteve aquela grande graça, porque com aquilo nós estamos vendo que essa graça seria estendida aos gentios pela fé. Oh, mulher, grande é a tua fé. Não foi o que o centurião disse? Diga apenas uma palavra, mestre, e o meu criado será curado. Então, nós, os gentios, não podemos orar, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas isso é apenas uma meditação, uma síntese, um parêntese que temos aberto aqui para destacarmos um assunto sobre a manifestação do Filho do Homem, do Filho de Deus e do Filho de Davi. Quando Deus se manifestaria novamente como Filho do Homem, sempre em um corpo. O profeta desta era manifestou o ministério do Filho do Homem. Isso assusta muitas pessoas. Nós devemos corrigir alguma coisa aqui nesse instante? Sim. Deus manifestou o ministério do Filho do Homem nestes dias em que estamos vivendo, através do profeta que ele nos enviou. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São Mateus, capítulo 24.
nos sermões proféticos de Jesus, nós encontramos que, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, notemos isto, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, tem se manifestado nesses dias, que são dias idênticos aos dias de Noé, quando o mundo está completamente voltado para a evolução, para o progresso material, científico, quando o mundo tem se voltado totalmente para a liberdade da carne, como estava em Sodoma e Gomorra. Deus tem manifestado novamente o ministério do Filho do Homem na terra. Jesus mesmo não vai pisar a terra aqui para tratar com sua noiva. Não. Antes do milênio ele não pisará aqui o chão, a terra. Ele virá nas nuvens para buscar o seu corpo, a sua noiva eleita. Mas antes disso, ele se manifesta como Filho do Homem. E é aquele Logos, aquela luz fotografada sobre a cabeça do profeta desta era. Fotografia sobrenatural, provado pela ciência, pela polícia dos Estados Unidos, ser uma foto sobrenatural. A mesma coluna de fogo que entrou lá no cárcere e soltou a Pedro que estava preso, também tem entrado nesses cárceres denominacionais e soltado os filhos de Deus nesta era. Esse é o Filho do Homem, é o ministério do Filho do Homem manifestado em um homem. É claro que Deus sempre usa o homem. Aquele homem não é o Filho do Homem, ele é um Filho do Homem, diz o irmão Branham. Ele diz: eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem. Mas Jesus é o Filho do Homem, o Logos de Deus, tem se manifestado novamente aqui na terra. Prova tanto que ele podia revelar os pensamentos e os segredos dos corações. Isto coisa que somente Jesus fez aqui na terra. Somente o Eloí, somente o Senhor de Abraão, somente aquele que pôde revelar os pensamentos de Sara. Agora notemos que isto é profundo e mais do que profundo, de suma importância para os eleitos filhos de Deus nesta hora. O Filho do Homem tem se manifestado. E desde que o Filho do Homem se manifestasse, revelando os segredos dos corações, diz o irmão Branham, na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, ele diz que seria então aquela chuva que nós esperávamos. Mas assim que terminasse esse ministério, tudo havia terminado. Quando Eloí veio ali a Abraão e revelou os segredos do coração de Sara atrás da tenda, logo Abraão recebeu a promessa e viveu estritamente por aquela promessa. Ele não teve mais espetáculos, ele não teve aventura alguma. Não, ele estava simplesmente sob a promessa. Assim que Eloí veio e revelou o segredo dos corações, Abraão então viveu sob crítica e parece que como um derrotado. Ló parece que estava vivendo a melhor escolha, mas como Marta e Maria, Abraão havia escolhido a melhor parte que não lhe seria tirada. Jesus disse isso a respeito de Maria. Marta estava ocupada com as coisas terrenas, o que muito deve nos despertar nesse instante, quando nós que estamos esperando o rapto, temos uma advertência do profeta. Ele diz: nós estamos apenas esperando a vinda do Senhor. O próximo passo, a próxima coisa que tem que acontecer é a vinda do Senhor.
Apenas esperem, preservem as suas vidas, adereçadas, abundantemente, todas cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, mas cada hora. Apenas mantenha-se preparado, esteja preparado, seja manso e vigie, velando pela vinda desse feliz dia do milênio, quando nosso bendito Salvador virá e sua noiva que espera arrebatará. Oh, enquanto trabalho, meu coração está cheio com o rapto. Velai e orai, porque nosso Senhor outra vez à terra regressará. É isso, nesta hora, essa é a esperança da igreja. É o rapto, porque o Filho do Homem tem se manifestado, e ele disse que ninguém saberia o dia nem a hora, quando se daria o arrebatamento. Ele deu sinais, manifestação do mundo sodomita, do mundo antediluviano, do mundo dos dias de Noé, mas também a manifestação do ministério do Filho do Homem. O que se espera agora? Grandes evangelismos, grandes ajuntamentos, grandes programas, estarmos inteiramente preocupados para ganhar o mundo para Deus? Não. É hora de estar quieto, é hora de estar recolhido, é hora de estar recolhido, porque a voz já ecoou. Para se recolher, recolham-se, mantenham-se quietos, deixa Deus se mostrar através de sua vida. A única maneira de se pregar esta mensagem, antes de abrirmos a boca, é com a vida vivida, porque isso implica o segredo dos 7 trovões. O Filho do Homem tem se manifestado e ele disse: terminou a chuva, estamos apenas esperando a vinda do Senhor. Não pare o evangelismo, não pare de trabalhar, não pare de pregar, não pare de orar. Mas uma coisa é certa, estamos recolhidos. O nosso coração deve estar cheio do rato, e a nossa mensagem não deve alimentar esperança alguma, a não ser arrebatamento. A nossa esperança não deve induzir as pessoas a juntarem tesouros aqui na terra, onde a traça rói, onde o ladrão penetra, onde tudo se destrói. Não. A nossa mensagem implanta o rapto nos corações. O arrebatamento torna-se o alvo principal das pessoas que têm crido na mensagem do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem, manifestado nesses dias através do profeta desta era. Assim, nós seremos plenamente felizes. Deus tem permitido que o espírito de mentira, o espírito do erro, opere para engano daqueles que querem oferecer tudo para o povo. E o povo será enganado, menos os escolhidos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Se a mensagem não te chama para um recolhimento, vinde, eis aí o noivo sair ao encontro, as virgens prudentes entraram, enquanto as negligentes foram trabalhar, foram fazer grandes coisas ainda, buscar azeite. Mas elas irão para a grande tribulação. Que Deus te livre disto e te guarde através da revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.